Gênesis 38. Nós vamos ler dos versículos 12 a 23. Versículos 12 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Tímina. Ele e seu amigo Ira, o adulamita. Alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher, e além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Oremos. Pai querido, fale conosco através de tua palavra, nos ensine o que precisamos aprender nesta manhã. Assim rogamos, no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Estamos lidando com um texto, como temos dito desde a semana passada, um texto difícil, um texto que levou Martim Lutero a dizer por que Deus e o Espírito Santo desejam ter essas questões vergonhosas e abomináveis escritas, preservadas e lidas na igreja. E essa é uma boa pergunta. A Bíblia não poderia mostrar um povo bonitinho, cheirosinho, que faz tudo bonitinho, tudo na ordem, tudo certinho, nada fora do lugar. Pessoas todas quase parecendo como anjinhos, vivendo felizes e para sempre no arraial de Deus. O que a Bíblia nos ensina quando ela revela não apenas a impiedade dos ímpios, mas a impiedade dos próprios filhos de Deus, dos que andam na luz, dos que são da sua descendência, dos que pertencem a Ele? O que a Bíblia quer dizer ao mostrar, revelar nossa vergonha? A Bíblia poderia esconder, mas não esconde. Ela não nos engana, pelo contrário, ela nos revela, ela nos diz o que nós realmente somos e não conseguimos aceitar. Entretanto, a pergunta continua: por que Deus nos mostra textos desta natureza?
Por que que Deus quer que a gente leia esses textos? Ele tem algum prazer em alguma forma nos ver acabrunhados? Será que de alguma forma ele se contenta em nos ver cobertos de vergonha, de torpor por causa de nosso próprio pecado, de nossa própria ignomínia, de nossa própria ignorância com relação à moral e à ética do reino de Deus? Quais são as intenções divinas em nos revelar a vontade de Deus por meio de textos tão descarados e desavergonhados? Me perdoe aqui a ambiguidade. O texto de hoje não é muito diferente do texto da semana passada, porque é a continuação dele. E quando a gente pensa que já viu tudo o que poderia haver na face da terra, a gente vê mais. Eu me lembro de um filme das antigas, filme da década de 90. Alguns aqui devem lembrar do filme com Richard Gere e Judy Foster, chamado Somersby, O Retorno de um Estranho, baseado numa história francesa, mas no fundo foi adaptada para contar a história no contexto da Guerra Civil Norte-Americana. Ela tinha encerrado, e um dos que regressam para casa é Somersby. E ele, ao regressar para casa, de volta para casa, algo estranho acontece. As pessoas, embora vejam que é ele, não conseguem reconhecê-lo. Ele parece não ser quem ele é. Ele volta, o rosto é o mesmo, mas o jeito é diferente. Ele era um predador, abusava de sua esposa, espancava sua esposa e seus filhos, era odiado pela comunidade. Antes mesmo de ir embora, a sua esposa já tinha uma fé com um dos seus amigos que não via a hora de ele se mandar para poder reconstruir um lar com ela, e foi isso que eles planejaram durante muitos anos, durante aqueles 5, 6 anos, talvez, ele passou fora, mas quando ele volta, todos os planos acabam, todos os planos parecem ruir, não porque ele voltou, mas porque a esposa que o aguardava, ao reencontrá-lo, não o percebe como ele era antes. Ele volta completamente diferente, amável, doce, trabalhador, altruísta, capaz de pensar na comunidade, pensamentos coletivos, sempre lutando pelas causas nobres, e tudo aquilo assombra. Ela não está acostumada com um homem sensível, ela não está acostumada com um homem capaz de prestar atenção no que ela está dizendo, ela não está acostumada a prestar atenção em alguém que seja capaz de lidar com a sensibilidade com a qual agora ele estava andando. Ela sempre conviveu com um bruto, ela sempre conviveu com um predador, ela não sabe o que é viver com um homem cuidador, não sabe viver com um jardineiro, sabe viver com um depredador. É isso que ela sabia viver, mas agora ele se apresenta de uma maneira diferente. E ela está encantada com aquilo e começa a se enamorar novamente de Somersby. Até o dia em que ela recorre a uma caixa que tem vários sapatos dele. E ela dá para ele calçar os sapatos. Agora que você voltou, você pode vestir os seus sapatos novamente. E quando ele veste os sapatos não cabem no pé dele. Ele não era Somersby. Ou ele é Somersby? Quem é aquele homem que está em sua casa? Se você não assistiu o filme, assista. Aí você vai saber o que acontece no final. Eu não quero falar do Somersby, eu quero falar de um outro sem vergonha que se chama Judá. Observe. Parece que, mesmo num filme como esse, que eu acabei de descrever para vocês, ou nessa história que nós estamos lendo das Escrituras, parece que a gente tem, de um lado, uma fascinação pela astúcia e pelo engano. Uma fascinação pela capacidade de ludibriar. Tanto é assim que boa parte das nossas brincadeiras, as mais incríveis, são aquelas em que a gente pensa 1001 maneiras de assustar alguém que você ama, que vive com você, pregando peças das mais diferentes formas.
De repente você está dormindo com o inimigo e não acredita. De repente você toma sustos. Por quê? O que é legal de tudo é você, de alguma forma, poder surpreender, dar um susto. E é legal isso. Na nossa experiência vital, a gente faz isso não só com as pessoas que a gente ama, a gente faz isso com filhos, com crianças, com todo mundo. Que criança não gosta de uma bela história de astúcias e enganos? Em que uma se faz passar por outra. Ora, o que não é a brincadeira de criança, senão um faz de conta que todo mundo quer ser o mocinho. Todo mundo, ninguém quer fazer o papel de bandido, né? A não ser quando a brincadeira aí em geral entre os meninos, né? É aquela brincadeira bem primitiva, em que você simplesmente não está ali brincando entre mocinhos e bandidos, o que você quer é bater um no outro, é a barbárie, sabe? Aquilo que a gente tenta lutar hoje, desde a Segunda Guerra Mundial, com toda a civilização ocidental. Mas, enfim, o faz de conta, o tentar, não é, ludibriar e tentar surpreender-se sendo o que não se é, já faz parte do nosso dia a dia, do nosso contexto. Só que do outro lado, a gente lida com o encanto, a fascinação que a gente tem de um lado pela astúcia, pelo engano. A gente também tem, por outro lado, a constatação de que a mentira tem perna curta e quando não se tratam mais de brincadeiras, quando não se tratam mais de uma ludibriação visando o humor, a diversão, não é? Mas agora o disfarce, a vida dupla, o esconderijo por detrás de palavras que não são verdadeiras. Tudo isso vai ganhando proporções inimagináveis e terríveis. Quando a gente tenta ensinar nossos filhos, crianças, ou mesmo falar com pessoas que já estão vivendo a vida adulta, mas não conseguem se livrar dos enganos e enganos que toda a sua vida acaba de alguma forma se enredando. A gente vive dizendo a mentira tem perna curta. Porque mais cedo ou mais tarde vão descobrir. Mais cedo ou mais tarde vão saber quem você realmente é. Por isso que a maior luta contra qualquer experiência das mais terríveis da modernidade, como por exemplo a pornografia, não é uma luta apenas contra o ímpeto sexual, é uma luta contra a vida dupla. As pessoas não percebem que a luta contra a pornografia não é uma luta contra um desenfreio, que a gente tem uma espécie de motivação sexual. Não é apenas isso, é mais do que isso, é a construção, a constituição de uma vida dupla. É a produção de uma dupla personalidade, de um faz de conta. De diversas maneiras, um faz de conta naquilo que os olhos fruem, mas um faz de conta também na vida real, diante das pessoas com as quais convivemos. Quando dizemos a mentira tem perna curta, sabemos que não existe o crime perfeito. Há sempre um vestígio, há sempre um lastro, há sempre algo que fica no caminho, uma linha, um fio de Ariadne, há sempre algo que a gente deixa. Por isso, a nossa surpresa manifesta no senso de justiça daquela palavra grandiloquente, extremamente filosófica, porque também não teológica, quando dizemos bem feito. O bem feito simplesmente acontece quando aquele que estava enganando, ludibriando, fazendo, pronto, aconteceu e ele foi pego, aconteceu e ela foi pega, aconteceu, pronto, bem feito, eu falei, eu disse, e aquela sensação de justiça é maravilhosa, né? Porque a gente enche a boca para dizer, bem feito. De onde vem esse bem feito? Daquela nossa capacidade de, desde os contos de fada, não precisa ter lido Câmara Cascudo, você pode ter aprendido com seu pai, com a sua mãe, com o seu vovô, com o seu vô, com a sua avó, as histórias de criança, aquelas todas maravilhosas que a gente escuta. E a das histórias mais interessantes, as que mais carregam essa força do bem feito é o feitiço virou contra o feiticeiro. Como é delicioso ver o bandido provando do veneno que ele usou para fazer o mal. Não é verdade? A gente tem esse senso de justiça
que é quase que uma espécie de expressão lúdica do talião. Aqui se faz, aqui se paga. Olho por olho, dente por dente. O senso de justiça está presente no talião com a mesma intensidade do bem feito. O feitiço virou contra o feiticeiro. Cá para nós. Não é isso que você sente quando você vê gloriosamente entrando no cenário Tamar e virando todo o jogo para acabar de uma vez por todas com a farsa de Judá? Quem de nós, não lendo a segunda parte do texto, diz: desgraçado, sofreu, agora sim a história ficou boa, porque ela virou o jogo bem feito. É lindo isso, não? Porque ela deixa de ser um figurino e o segundo ato é Tamar sendo o protagonista. O narrador quer que os seus leitores percebam que o herói mudou de lado. O herói que estava quieto, o herói que estava figurando na história, o herói que estava sendo enganado, o herói que estava sendo ludibriado e passivamente foi entrando na história, sendo conduzida por todas as falcatruas de Judá. Agora ela entra na história. Alguns quase como a Meryl Streep com O Diabo Veste Prada. Com aquele olhar matador, preparada para agora se vingar daquele que um dia atraiu. Será que é essa a história da Bíblia? Será que era simplesmente o bem feito? O feitiço virou contra o feiticeiro que o narrador quer provocar nos seus leitores? Se ele queria ou não, eu sei que quando eu li a primeira vez, a primeira sensação que eu tive foi: ainda bem que ela foi esperta. Porque essa é a primeira sensação, a sensação de justiça. Mas dali a pouco a gente tem que parar e perguntar: mas e o que Deus quer ensinar? Vimos na semana passada que esse texto está dividido em 3 atos. Desobediência e desventura, do versículo 1 ao 11. Ato 2, astúcia e engano, versículos 12 a 23. E o último e terceiro ato, arrependimento e restauração. Hoje nós vamos focar a nossa atenção no ato 2, dos versículos 12 a 23. E o tema do ato 2 é astúcia e engano. Vimos no ato 1 a desobediência de Judá num lado e do outro a desventura de Tamar. Neste, veremos dos versículos 12 a 19 a astúcia de Tamar e dos versículos 20 a 23 o engano de Judá. Comecemos com a astúcia de Tamar. O autor, o nosso narrador Moisés, começa dizendo: algum tempo depois. Pronto, as coisas já se desdobraram, as coisas já aconteceram, já teve muitos acontecimentos. Selá já não é mais um menino, Selá já cresceu. Vocês lembram que o que ele tinha feito foi mandá-la para casa, porque ele considerava Tamar uma viúva negra. Todos os meus filhos vão morrer na mão dessa mulher. Vou mandá-la para a casa do pai. Vou ficar com Selá, que é a solução que ele encontra. Ele não manda para a casa do pai simplesmente porque ele quer preservar o filho, ele quer se livrar de Tamar. Tamar já é um peso morto na sua família. Só que agora Selá já cresceu. Selá já é adulto. E Selá já pode cumprir sua responsabilidade. O levirato já pode agora acontecer. Portanto, Judá tem de cumprir a sua obrigação. Qual é a obrigação de Judá? Justamente levar Selá até justamente Tamar, para que ela possa ter a descendência do seu filho suscitada e ele mesmo ter a sua descendência suscitada. É a descendência dele que está em risco. Mas não, o texto não diz que foi essa a atitude de Judá. Pelo contrário, o texto diz que algum tempo depois morreu a mulher anônima,
a mulher que não sabemos o nome, a não ser que se chamava pelo narrador de esposa de Judá. A Bíblia diz que quando ela morreu, Judá chorou copiosamente, pranteou copiosamente a sua morte. Selá veio até ele e disse: papai, para, não, você não me consola, nem ninguém me consola. Foi isso que aconteceu? Não aconteceu nada disso, meus irmãos. Você está diante de um homem insensível, você está diante de um predador. Não tem sensibilidade nenhuma. Você não está diante de uma pessoa que se preocupa com o outro. O predador, ele vive em função do seu próprio ventre. O predador vive em função de seus próprios prazeres. Ele é conduzido pelo prazer e pela maximização do prazer. E o que for preciso ser feito para potencializar seus prazeres, ele assim o fará. Porque a única coisa que importa para um predador é a sua satisfação. Então, quando a mulher morre, observe, o texto não diz que ele enlutou-se. O narrador está sendo claro em mostrar para o leitor que o tempo de luto, o tempo oficial de luto, o tempo religioso de luto, o tempo dos ritos de luto, o tempo passou. Ou seja, foi cumprida a obrigação ritualística do luto. Ele cumpriu as obrigações do luto. Ele não enlutou-se. Ele cumpriu o luto. É muito diferente. O luto só é valioso para os corações abatidos. Para o coração que sabe que uma parte de si se foi. O luto não é e nunca foi para pessoas que não perderam nada na vida. O luto é só para quem perde e sabe o que perdeu. Por isso que ele não perdeu nada, porque ele nunca teve aquela mulher. O predador nunca teve a sua mulher. Os predadores nunca têm absolutamente nada, por isso não se lutam. Porque quando perdem, não perdem nada. Nunca foi deles, nunca pertenceu a eles. Então, observe o texto. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Tímina. Ou seja, o que ele vai fazer? Participar de uma festa. A tosquia era uma celebração cananita festiva. Você faz o movimento de reunir todos os tosqueadores, é um momento de celebração, é um momento em que você está vendo o seu rebanho produtivo, é um momento de festa. E como é uma festa tipicamente masculina, se chamava muitas prostitutas. Essas coisas não acontecem nos nossos dias. Só que algumas dessas prostitutas eram chamadas de prostitutas cultuais. O que é uma prostituta cultual? Era uma mulher que algum destes homens poderia possuir, e que seria sagrado, porque é uma maneira dos deuses cananitas agraciarem aqueles tosquiadores que depois de realizar a tosquia, uma parte daquele elemento se entrega aos deuses. Então os deuses alegres e felizes com as oferendas, o que eles oferecem em troca, as prostitutas cultuais. Nós estamos lidando com um homem que foi para uma festa, obviamente não porque está simplesmente interessado em tosquear as ovelhas, o seu rebanho meramente, mas munido de seu amigo, porque todo predador tem um amigo predador, certo? E veja, a maneira como o texto coloca o amigo é muito interessante.
Olhe novamente, rapidamente o texto e veja quantas vezes aparece a palavra amigo para se referir a Hira. Observe, não é muitas vezes não é uma vez só não, são muitas vezes. Quando você lê, por exemplo, o versículo de número 12, a parte final, ele e seu amigo Hira, o adulamita, estão envolvidos nessa festa. Você vai ver que o narrador faz questão de enfatizar isso posteriormente, quando no versículo 20 diz, Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, olha a ênfase, seu amigo. Quando você vê o versículo 21, olha a ênfase, então, o amigo de Judá, olha a ênfase sendo dada. Não somente o amigo de Judá, veja como ele vai colocando em primeiro plano uma relação de amizade profunda entre Judá e um cananita. Você acha mesmo, meu irmão, você acha mesmo, minha irmã, que a nossa maneira de perceber o mundo não influencia não somente as nossas amizades, mas as nossas amizades, cobertas das suas também perspectivas e visões de mundo, não influenciam nossas próprias vidas? É óbvio que a gente se preocupa com as amizades. É óbvio que a amizade é algo importante na vida. Mas não dá para sair cantando igual Roberto Carlos, eu tenho 1 milhão de amigos. Só em tempos de Instagram, né? Aí você tem 1 milhão de amigos, né? Você tem vários amigos, né? Etc. Mas amigo, você conta com o dedo. Esse negócio de eu quero ter milhões de amigos, eu não querer ser amigo de ninguém. Porque você querer ser ou ter 1 milhão de amigos, imagina você cuidar de 1 milhão de amigos. Você tem 2 ou 3 que você vive esquecendo, imagina 1 milhão de amigos. Tá maluco que você quer 1 milhão de amigos? Você não quer 1 milhão de amigos. A amizade exige compromisso. Então ele está falando de pessoas com as quais você divide sua alma. A amizade, ela é expressão de intimidade, como no latim, né? A ideia de nascer do mesmo ventre, de habitar o mesmo ventre, de compartilhar o mesmo ambiente. A amizade é isso que a gente estabelece com pessoas que a gente abre o coração e com as quais a gente abre nossa vida. A gente tem intimidade, a gente abre um ambiente, a gente compartilha o ambiente. Por isso que é difícil ser amigo e é difícil ter amigo. Porque a amizade, ela precisa ser um trabalho de jardinagem. Não adianta você chegar e simplesmente falar, oi, tudo bem? A maldita mãozinha do coraçãozinho. Tudo isso são dinâmicas sociais que a gente faz no dia a dia para nos dirigirmos às pessoas dizendo, ok, tudo bem, ok. Nos relacionarmos com pessoas, mas a amizade é de outra natureza. Os amigos são lastros para a nossa vida. Os amigos modelam nossa vida. Os seus amigos vão servindo para você de padrão. Você vai se espelhando nos seus amigos. E você se torna espelho para seus amigos. Seus amigos também vão ser espelhados pelo seu jeito de viver, pela sua maneira de viver, pela sua conduta. Você pode ter 1 milhão de seguidores, de amigos, etc. Mas você precisa dessas amizades, que são aquelas que vão, não é pautar a sua agenda, não é mal pautar o seu pensamento, vão te servir de espelho da alma, espelho do coração. São os amigos que na hora que você mais precisar vão dizer para você, cara, você errou. Ou você vai encontrar modelos de amigo como Sam, ou você só vai ter Smeagol, e Smeagol tem por todos os lados. Eles parecem amigos. Como Plutarco dizia, os bajuladores são sempre aqueles que se parecem mais amigos do que amigos são. Eles se aparentam. Os conselhos são ruins. Abandona a tua mulher. Abandona o teu emprego. Vai curtir a vida. Carpe diem, seja feliz. Ah, é só um aqui, rapidinho. As amizades importam, sim. As amizades são uma força na nossa vida cristã. Você sozinho é uma bomba relógio. Você precisa dos seus amigos e os seus amigos precisam de você. A amizade coloca a gente debaixo de compromissos. Mas Judá tem um amigo com o qual ele está comprometido. E esse amigo não é um amigo do pacto.
Não é um amigo da aliança. Não é um amigo que entende o universo de compromisso espiritual com o qual ele está enredado. Não espere que seus amigos, que sua amizade, a gente tem amigos fora do contexto doméstico cristão. E eu não estou apregoando aqui o fim das amizades fora do eixo cristão. Pelo contrário, esse é o maior equívoco que os novos convertidos muitas vezes cometem no início de sua caminhada. É romper amizade com todo mundo para depois de um ano descobrir que tem que fazer missões. E tem que evangelizar. Aí, meu Deus, eu já rompi com todo mundo, mandei todo mundo para aquele lugar em nome de Jesus. E agora eu quero voltar para tentar arrumar a coisa, E agora eu descobri que eu sou um missionário urbano. Veja, a incoerência. Mas é claro que essa nossa maneira primeira de fugir do lugar é porque aqueles que se separam sabem muito bem a lei da amizade, como funciona. Por isso que é uma defesa. Isso não significa, portanto, que você não deva ter amigos, que você não deva compartilhar com a amizade de pessoas que não comungam com a sua fé. Meu ponto nesta manhã não é que você não tenha que ter amigos fora, meu ponto é quais são os seus amigos da jornada cristã, do discipulado cristão, que trabalham sua mente, não falam o que você quer fazer, não dizem para você fazer o que você não deve fazer, e sim o que você quer fazer. Onde estão os amigos que vão te servir como freios para dizer, não faz isso, isso vai destruir você, isso vai acabar com a sua vida? Não, você vai encontrar, se você não tiver esses amigos, você vai encontrar pessoas que vão te encorajar. E como é bom você ouvir o encorajamento quando você quer fazer alguma coisa e está obstinado a fazer alguma coisa. Meus irmãos, eu ganho uma mágoa tremenda do presbitério dessa igreja. Eles já estão rindo, por essa razão. Teve um programa de TV, não vou falar, de uma emissora muito importante aí do nosso contexto. Fez um convite para eu falar, para participar de uma entrevista de manhã, no programa matutino. Eu achei aquilo tão interessante, a oportunidade de pregar o evangelho, etc., aquela coisa toda. Desculpa. Mandei. Todos eles. Acho que não. O primeiro que disse acho que não, eu quase arranquei a cabeça. Eu falei assim, eu dei aula para você 15 anos da minha vida e você faz um negócio desse, acho que não. Por que acho que não? Aí começam os argumentos. Eu fiquei endiabrado, irmãos. Eu falei, eu vou agora usar minha filosofia a meu favor. Minha filosofia me ajudou. Esses homens são irredutíveis. Todos os argumentos, Aristóteles me abandonou, Platão me abandonou, Sócrates nem deu as caras, não deu, fiquei sozinho. Não! Eu disse, vocês vão se arrepender. Era o evangelho que tinha que ser anunciado aqui. Fiquei com raiva deles, fiquei. O Jeff sabe, eu fiquei com raiva. Mas eles estavam certos, meus irmãos. Eu ia fazer a maior burrada da minha vida. Eles estavam certos. Você vai continuar fazendo o que você quer, predador. Você vai continuar querendo fazer o que você quer, predadora. E você vai dizer, não. Ok, beleza. A pergunta é, quais são as suas resistências? Onde estão as suas resistências? Você precisa dessas resistências. Judá claramente não conta com ninguém que possa dizer, não. Ele só tem, bora. Demorou. Está na hora. Chegou. Bom, qual que é a sequência disso tudo? O informante, o predador, ele esquece que existem informantes por todos os lados. Não existe crime perfeito. Sempre tem uma fifi aparecendo na vida. Que vai chegar lá e falar assim, sabe quem está vindo aqui agora? Não, quem? Seu sogro. O que está fazendo nessa festa? Olha, não sei, me disseram. Menina. Ok, beleza. Agradeço a resenha, vamos para o crime. E é isso que ela vai fazer. Versículo 13 diz... E alguém foi dizer a Tamar, eis que o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquiar ovelhas. Então, olha só o versículo 14. Agora é a astúcia dela. Então ela tirou suas roupas de viúva. O que o narrador quer mostrar para você? Que até aquele presente momento ela estava fiel, honrando o compromisso com Judá. E agora ela tinha percebido que Judá não honrou o seu compromisso. Por quê? O filho já cresceu. A mulher dele morreu.
E, em última instância, não no contexto judaico, mas no contexto cananita, a ordem funcionava assim. Se os filhos não puderem e o pai se tornar viúvo, o pai faz o levirato. Ou seja, ela está dizendo, o filho cresceu, ele agora foi fazer o que está fazendo e consegue fazer tudo o que está fazendo, não consegue honrar um compromisso comigo. Na hora, ela veste Prada, certo? Vai poderosa, porque é isso que o texto diz, né? Cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim. Ela sabe que o sogro, além de ser predador, é burro. Todo predador é burro. O pecado embrutece, meu irmão. O pecado embrutece, minha irmã. O problema do pecado não é que ele te torna apenas uma pessoa distante da santidade de Deus. Te deixa burro. Sabe que é uma pessoa burra? Parece um Caetano agora falando. Burro, sabe? Burra. É isso. Por que a pessoa fica burra? Porque ela não consegue pensar. Ela é desprovida da maior bênção que Deus deu para o ser humano, que é a capacidade de deliberar. E agora ela se torna um bicho instintivo, que é só prazer, só prazer, só prazer. Então não consegue pensar em outra coisa. É como um adicto. Não consegue pensar em outra coisa. Não consegue fazer outra coisa. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que resolver. Ela sabe que ele é burro. Então o que ela faz? Vai para um lugar onde não tem prostituta cultica. Nunca teve ali, nunca teve nada ali. Ela só sabe que ele vai passar para aquele lugar porque sabe que ele é previsível. Previsível. Como somos previsíveis. Observe. Como o narrador, ele se dobra todinho para Tamar. Ele vai justificando cada movimento de Tamar. Versículo 14, veja. A pergunta que você faz quando ela está vestida ali para matar é a seguinte. Por que ela vai fazer isso? Por que ela vai fazer isso? Ele não deixa você se perguntar sem uma resposta. Porque na hora que você faz, por que ela vai fazer isso, ele já responde. Ele diz, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Ou seja, que Judá não havia cumprido as suas obrigações. O que vem adiante é o famoso bad trick, né? Que acontece em várias novelas, vários textos de ficção, e que acontece, por incrível que pareça, na realidade. É o sujeito que é capaz de trabalhar tanto por uma mulher. Ele enganou tanto na vida. Enganou pai, enganou irmão, ludibriou todo mundo. Aí vai para a casa do tio, encontra a mulher da vida. O predador se apaixonou. Olha que bonitinho. Está apaixonado por ela. Só que descobre que para tê-la vai ter que trabalhar para o sogro. E por aquele avião ele vai fazer caminho dobrado, vai fazer o que for, porque ele encontrou a mulher da vida dele. Trabalha duro. E na noite mais impressionante da vida dele, que é a noite que ele vai passar com ela, ele está como um tosqueador, bêbado, e o sogro, o tio, né? Em vez de liberar a Raquel, né? Libera quem? Justamente Lia, que ele não queria. Quando é de manhã, ele abre os olhos e vê, não é Raquel, era Lia. Ele não fica com raiva dela, fica com raiva do Labão e diz, por que você me enganou? É nessa hora que a gente fica. Bem feito. Tá vendo? Você viu como quer enganar os outros? Está provando do seu veneninho? Então, aqui o que está acontecendo? Um Judá que enganou, ludibriou, e que agora vai provar do seu veneninho. E, por incrível que pareça, vai dormir com uma pessoa sem saber quem ela é. Então, observe como na história
Tamar vai conduzir as coisas. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Ou seja, as prostitutas, sobretudo as cultuais, diferente da mera prostituta, a mera prostituta não usava o véu. Só as cultuais usavam o véu. Só que esse véu serviu mais ou menos como aquela personagem principal do Até Que Tenhamos Rosto, do C.S. Lewis. Ela tem um véu que é capaz de enxergar os outros, mas os outros não podem enxergá-la. Não podem saber quem ela é. Ela veste o véu e para eles isso é claro. Trata-se de uma prostituta cultica ou cultual. E quando ele a vê, o texto bíblico diz no versículo 16 que ele se dirige a ela. Ele não se dirige a ela como, por exemplo, o predador que foi seu pai se dirigiu à mulher da sua vida. Vocês lembram o que aconteceu quando Jacó viu a mulher da sua vida? Ele virou um He-Man ali em fração de segundos. Fez um trabalho que 10 homens não conseguiam fazer. Cortou um dobrado para que todo mundo soubesse que ele é diferente. Ele mostrou serviço. Fez a corte. Não tem corte nenhuma aqui. Não tem romance nenhum aqui. Não tem olhares. Não tem um rosto que encanta. Não tem algo que atrai, a não ser o seu próprio prazer. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Meu Deus do céu. Coisa. O sujeito chega e diz simplesmente isso a ela. Eu fico imaginando Tamar, não é? De Prada. Ele não está vendo com aquele sorriso irônico. Desgraçado, chegou seu dia. É, sogrinho. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. E agora o que é mais gostoso na história é que o leitor sabe algo que nem mesmo naquele momento Judá sabia. Todo mundo sabe. Até os leitores. Menos Judá. O que você me dá para ter relações comigo? Sabe que um predador opera com outras referências. O predador não tem corte, o predador não tem respeito, o predador não tem carinho, o predador não tem ouvidos, o predador não tem gestos, o predador não fala corporalmente, com carinho, o predador não é atencioso, o predador, ele só quer descarregar as tensões dele. Só. Ela sabendo disso, disse: o que você vai me dar para ter relações comigo? Você acha mesmo que ela estava preocupada com o que ele iria dar? Ela não é uma prostituta cultual. Só que ela está fazendo um engodo, ela está usando de astúcia para ludibriar Judá. Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela respondeu: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? É aí que você percebe que ela era cananita e ela não era, obviamente, do ramo. Porque ela disse: só um cabrito? Se fosse um judeu, na hora já tinha dito: um não, meu filho, 2, 3. Ela não está preocupada com nada disso. Ela não negocia com ele. Ela aceita logo de cara a proposta dele. Mas diz o seguinte: você deixa comigo alguma garantia? Eu preciso de um penhor. Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Olha como ela já sabia. As 3 coisas com as quais ele carregava. O seu selo, que é por onde ele faz contratos, onde ele marca um contrato, e onde tem aquele selo é a presença dele ali garantida. Segundo, o seu cordão, que é algo típico que ele usava e que nenhum outro tinha. Qualquer um que visse Judá o reconheceria justamente por aquele cordão.
e o cajado que ele tem na mão. E o que acontece? Ele dá os objetos, teve relações com ela, e a Bíblia é bem rápida, né? E ela ficou grávida. Óbvio que ela não ficou grávida assim, nesses termos, né? O que o narrador está querendo que você saiba? Que daquela única relação, ela se engravidou. A Bíblia diz, no versículo 19, que Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Observe, ela queria prazer com ele. Ela tinha as mesmas intenções com ele que ele tinha com ela? Claramente não. A única coisa que ela quer é suscitar descendência. A única coisa que ela queria é que as obrigações que Judá tinha para com ela fossem cumpridas. Então, quando ela realiza tudo o que realiza, ela se levanta, vai embora, tira o véu, põe suas roupas de viúva e ok, acabou a história dela aqui. Ela cumpriu a missão dela. A segunda parte vai contrastar com a astúcia de Tamar, que é justamente o engano de Judá. É agora que a gente vê um Judá enganado e burro. Veja como o texto está dizendo. Versículo 20 até o versículo 23. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo. Ou seja, ninguém vai fazer nada sozinho. Ele está com um amigo dele. E fez para quê? Para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher. Por que ele precisa reaver aquilo? Porque aquilo é importante? Se fosse importante, você não acha que ele iria até o inferno buscar aquela mulher e buscar as pessoas que precisavam buscar? Não, a única coisa que importa ali, e que importa realmente para aqueles 3 objetos, é a reputação dele. É incrível como o predador, ele se preocupa com a sua reputação. Por isso que você nunca vai observar um predador com cara de predador. O predador tem cara de bonzinho. O predador tem cara, sabe, de pessoas corretas, justas, que fazem tudo direitinho. Ele é uma farsa. Ele é uma farsa. Ele vive uma vida dupla. O predador vive uma máscara. Vive uma outra vida, uma vida que não é a dele. Mas ele vive. E ele luta para que essa reputação seja mantida. Todos os casos que você encontrar, seja na igreja ou fora da igreja, que envolva as questões tão sensíveis que estão sendo tratadas hoje como questões de abuso, elas envolvem exatamente a sordidez de predadores que se fazem passar por gente bonzinha. O narrador faz questão de mostrar 3 coisas importantes aqui. Primeiro, versículo 20, a parte A. Judá enviou o cabrito por meio do Dulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Primeiro, Judá, o narrador está mostrando que ele é capaz de honrar o compromisso de dar um cabrito para uma prostituta, porque para ele é uma prostituta. Só a gente sabe que não é, mas para ele é uma prostituta. E o que ele está dizendo é que ele é capaz de honrar o compromisso com uma prostituta, mas não é capaz de honrar o compromisso com uma mulher que deveria estar vivendo debaixo da sua casa, porque é da sua família. Predadores são fiéis aos que estão mais distantes. Não conseguem cuidar do que está perto. Não conseguem se dedicar com o que está do lado. Não conseguem se entregar para o seu universo. Porque a vida dupla exige uma dupla geografia, 2 lugares, 2 universos, 2 mundos. Segundo, o narrador deixa claro
Sobretudo no versículo 21 e 22, quando o amigo de Judá pergunta aos homens daquele lugar, e eles dizem, não tem nenhuma prostituta cultual aqui, elas não ficam aqui, elas ficam em outro lugar. O amigo acha estranho aquilo. Mas enfim, volta, diz a Judá, olha, não encontrei a mulher. E além disso, ele chega a dizer para Judá, os homens que estavam ali disseram que nunca houve nenhuma prostituta cultual nesse lugar. Era no mínimo para dizer assim, mas então quem foi que estava ali? Não. Ele não está preocupado com absolutamente nada, ele está preocupado com a reputação dele e com o próximo bode expiatório dele. E observe que o predador, ele precisa de amigos para encorajá-lo a fazer com que os seus prazeres sejam maximizados. Mas no momento em que ele é ameaçado, a primeira coisa que ele faz com o amigo é ele dizer para ele o seguinte, Irão, tem uma casca de banana aqui para mim, pega por favor. A primeira coisa que o predador vai fazer é botar a culpa nos seus amigos, é botar a culpa nessas amizades estranhas que teve. Essas amizades estão me levando para um caminho mau. Veja o que ele vai dizer. Que ela fique com aquelas coisas, para que não venhamos a passar vergonha. Veja, a preocupação com a reputação. As pessoas não podem descobrir que ele tem essa vida. Mas observe a sutileza do narrador. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. A culpa é sua. Se der alguma coisa errada nisso aqui, é você o culpado. Portanto, a terceira coisa. Judá precisa de amigos. Ele não sabe o que é ter, cuidar e ser um amigo. Ou seja, Judá é incapaz de cumprir os votos com os de sua casa, mas é capaz de cumprir os votos que fez a uma prostituta. Segundo, é capaz de se preocupar muito mais com a sua reputação do que com o que de fato está acontecendo diante dos seus olhos. Com cuidado de si. Terceiro, não tem amigos, e se os tem, é para culpá-los de toda a sua infelicidade e infortúnio. Que final para o sermão de hoje, não? Que desfecho. Naturalmente você vai me perguntar, Jonas, e o Evangelho? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Só quero ler um trecho com vocês. Do versículo 27 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. Observe como os soldados mudam a performance de Jesus. Eles agora disfarçam Jesus. Eles agora vestem Jesus com roupas que o faz agora parecer um rei. A Bíblia diz, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram a cabeça nele. Olha como todo o cenário está sendo construído. Puseram na cabeça dele, colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo, salve o rei dos judeus. Santa ironia dos enganos, dos maiores de todos os enganos da face da terra. É a hora que nós olhamos Jesus ajoelhado e dizemos, bem feito! Vocês estão sim ajoelhando-se diante do rei dos judeus, e ele não é uma farsa como vocês pensam que ele é. Vocês acham que ele não é, mas ele é aquilo que vocês dizem e julgam não sê-lo. Eles estão realmente com os joelhos dobrados,
diante do Rei dos Reis, e você sabe disso. Eu e você sabemos disso. E cuspindo nele, pegaram um caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. É tão interessante essa coisa de o disfarce e desfazer o disfarce. É a Tamar que de alguma forma se disfarça para fazer a justiça, mas depois de feita a justiça, volta a ser. É o Cristo que é o Nazareno, que muitos dizem ser o rei dos judeus, e que agora é disfarçado de rei dos judeus para aqueles que não conseguem ver que Deus e Jesus não está enganando ninguém. Ele está dizendo a verdade. Ele é o rei dos judeus. Mas quem usa véu são eles e não Jesus. E cuspindo nele, pegaram caniço, batiam na sua cabeça, zombando dele, tiraram-lhe o manto, vestiram com suas próprias roupas. E então agora, vestido novamente como um nazareno, ele é levado para ser crucificado. Meus irmãos, você entende o que é o Evangelho? Você e eu somos esse bandido. E a cruz de Cristo Jesus é a cruz daquele que, não sendo bandido, se fez bandido em nosso lugar, não sendo o bandido que somos. O maior de todos os disfarces, o mais belo disfarce, a máscara mais bela que o homem poderia estar diante dela, estar na cruz, justamente porque ela representa a verdade de Deus. O Deus que não consegue ser admitido, o Deus que não consegue ser aceito por aquilo que Ele é, o Rei que Ele é. Não é interessante como a história do Evangelho é uma história que desde o início é uma história de engano. Se você comer esse fruto, é porque Ele está com medo de você se tornar igual a eles. Ou seja, já não é mais o desafio do discipulado desde o Éden, que é imitar a Deus. Mas a serpente consegue fazer o antidiscipulado acontecer no jardim. O antidiscipulado não é mais a imitação de Deus, é tornar-se Deus, é ser onipotente como Deus, ser onisciente como Deus, ser sábio como Deus, ocupar o lugar de Deus. Mas o máximo que a gente pode é vestir um disfarce de onipotência. Não somos onipotentes. Podemos obrigar as pessoas a dobrarem os joelhos diante da gente. Podemos fazer as pessoas que nós amamos a se curvarem diante dos nossos prazeres e desejos como se fôssemos soberanos. Mas não somos. Nós somos a farsa. Mas Jesus se fez passar por nós. Jesus se colocou em nosso lugar. E a pergunta é, por quê? Duas perguntas para você pensar. Por que Tamar fez o que fez? O narrador está dizendo, porque a semente do povo de Deus, a santa semente, precisa continuar. Ela precisa ser salva. Porque Jesus se fez homem. Porque Jesus se tornou homem. Porque Jesus assumiu a nossa humanidade e morreu em nosso lugar. Para que nós soubéssemos que a face é sempre nossa. Para que todas as vezes que a gente visse Jesus pendurado no madeiro, a gente soubesse. Era para eu estar ali. E não ele. Ele é o justo. E não eu. Como será
que nós nos deparamos com aquele que nós poderíamos simplesmente dizer, ele está denunciando quem eu realmente sou. Ele está quebrando a minha reputação, está dizendo o que eu realmente sou, e mesmo assim eu estou olhando para ele dizendo, Senhor, salva-me. Isso só acontece no Evangelho. Só o Evangelho faz um amor nascer da denúncia. A denúncia de quem você realmente é. O Evangelho nunca foi para pessoas autênticas. O Evangelho sempre foi para aqueles que não são e pensam que são. Por isso, só aquele que é e sempre será pode salvar aqueles que não são o sonho de serem o que jamais serão, para se tornarem o que Ele quer que eles sejam. É o jogo, meus irmãos, minhas irmãs, da realidade da cruz. A realidade da cruz te chama para a dissolução da vida dupla todos os dias. Te chama para o fim da farsa todos os dias. Será que hoje, diante de Jesus, você não pode dobrar os seus joelhos e dizer, Jesus, me salva da vida dupla. Me salva do meu narcisismo. Me salva da minha maneira predatória de lidar com as pessoas, seja da minha casa, da minha igreja, do meu trabalho. Eu quero orar com você nessa manhã, para que haja quebrantamento. Nossa história com Judá e com Tamar não terminou hoje, porque eles vão se encontrar. E Judá, quando encontrar Tamar, vai dizer a Tamar o que hoje, agora, nesse momento, você vai dizer a Jesus. Quem Ele é e o porquê estamos onde nós estamos. Precisamos dele. Precisamos da sua graça. Precisamos do seu amor. Jonas não tem força. Não tem mesmo. Aqui você não vai encontrar nenhuma mensagem para você. Seja forte. Seja feliz, é só em outro canto. Aqui é outra história. Aqui a força toda é dele. O poder é todo dele. O que se espera de você é pelo menos uma única vez a capacidade da nudez. Que não é se fazer nu diante de Deus. É ter consciência de que você nunca esteve vestido diante dele. De que os seus disfarces foram só para os homens. Todo o véu que você usou até hoje te escondeu dos homens, mas nunca te escondeu dele. Chegou a hora de honestamente você dizer, Jesus, eu tenho vergonha, eu tenho culpa, eu tenho dor, mas tu tens a salvação, tu tens o sangue, tu tens a graça, tu tens a misericórdia. As mãos estão cheias de amor. Minhas mãos estão cheias de narcisismo, de amor próprio, de vaidade e de orgulho. Eu não consigo tirar isso das minhas mãos, meu Senhor. Eu não consigo tirar isso do meu coração. É nessa hora que Ele vai tirar. Porque a obra é dele, não sua. E é como uma lança, como diz Jeremias, que vai ser fincada em seu coração de uma vez por todas. E quando ele puxar essa lança, com ela toda a impureza, com ela todos os pecados, porque todos eles foram atraídos para o madeiro, todos eles foram atraídos para Jesus. Será que você pode ter essa oração com Jesus hoje? Pela primeira vez a gente vai fazer isso.
Não se preocupe com quem está do seu lado. Apenas tenha o seu momento com Deus. Apenas faça desse momento um momento de conserto. Um momento de Senhor, me ajuda. Me ajuda a lidar com o meu coração tão desesperado. Em silêncio, como você quiser. Tenha esse momento